O Espírito Santo na vida do cristão. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Não existe cristão sem ser transformado pelo Espírito. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos dos Atos do Espírito Santo, por causa da sua constante presença, influência e interferência. Por isso que nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Qual a sua importância, relevância, como é a sua presença na nossa vida. Então, aproveite o conteúdo e assista até o final. Para começarmos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. No livro de Atos, capítulo 2, olha o que nós temos. Aqui é a primeira pregação dos apóstolos. Aqui é o início da igreja. E durante a pregação de Pedro, olha só o que ele diz aqui. Em Atos 2, a partir do versículo 38. Respondeu Pedro: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro aqui está explicando quem é Jesus, sua missão messiânica. Ele era o Messias profetizado, foi rejeitado, negado, julgado e morto. E agora essas pessoas estão ouvindo Pedro e crendo na mensagem de Pedro e se perguntando: e agora o que vamos fazer? Matamos o Messias que tanto estávamos esperando. E Pedro fala: olha, arrependam-se, sejam batizados e vocês receberão o perdão dos pecados. Ele diz o quê? O dom do Espírito Santo. O nome dom significa presente. É um presente de Deus. Para aquelas pessoas que se arrependem, para aquelas pessoas que creem, para aquelas pessoas que são batizadas, Deus dá um presente na vida delas, o Espírito Santo. Lembra daquela passagem em Efésios que Paulo fala bem assim? A salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer ou alcançar, é um presente. Obedecemos porque recebemos esse presente de Deus, é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é isso em nossa vida. Você não vai ser um super cristão e por isso vai merecer o Espírito Santo. É um presente que Deus dá ao pecador, crente e arrependido, ok? Então o Espírito Santo é um presente em nossa vida. Muito bem. Ele produz em nós o seu fruto. Outra ação do Espírito Santo, além de ser presente, ele nos auxilia na nossa transformação de vida. Vamos a isso? Em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5. Primeiro deixa eu explicar um pouco. A Carta de Gálatas é um livro que eu ainda vou ensinar ele completo, né? Eu ensino aqui cada livro do Novo Testamento, dentro do contexto, bastante detalhes, sem influência religiosa ou tradição de igreja. Só as escrituras, tá? Então, quando a gente for estudar o livro de Gálatas, vamos perceber que os irmãos estavam se desviando da verdade do Evangelho. Os irmãos estavam adotando influências e ensinos que não eram de Cristo e por isso estavam adotando um padrão de vida pecaminoso. Estavam sendo influenciados a viver uma vida que Deus reprova. Então, quando Paulo explica quem é Jesus, o Evangelho, o poder de Deus para nos salvar por meio de Jesus e por isso não podemos aceitar nenhum outro Evangelho, apenas aquele que foi pregado pelos apóstolos e tudo mais, no final da carta ele vai dizer, né? Em Gálatas capítulo 5 que, olha, existem as obras da carne e existe o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Quando ele fala da carne, ele diz que a carne tem obras. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz que o fruto tem Espírito. Veja isso. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala bem assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o 19, ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vai dar uma lista das obras da carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz bem assim no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor.
A carne, ela tem obras, que é aquela inclinação pecaminosa que todo ser humano tem. Mas o Espírito Santo na vida do cristão tem o fruto. Eu preciso andar no Espírito. De acordo com a carta de Gálatas, o que é andar no Espírito? É você crer em Jesus, é você se arrepender dos pecados, é você aprender de Deus baseado na revelação em Cristo, ou seja, o Evangelho. Quando eu creio, me arrependo, sou batizado e estudo o Evangelho, aprendo o Evangelho, me encho da revelação que Jesus trouxe, que é o que é chamado de Evangelho de Jesus Cristo, eu estou proporcionando um ambiente para que o Espírito Santo de Deus produza o fruto em mim. Por isso que Paulo fala, ande no Espírito. Ou seja, quando você anda no Espírito, quando você anda em algum lugar, o termo grego, né, é peripaton, que significa circunvagar, andar ao redor. Não tem aquele ditado popular que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A ideia é a mesma. Se eu estou andando em um ambiente espiritual, se eu estou lendo livros espirituais, se eu estou assistindo vídeos espirituais, o que é que vai acontecer na minha vida? Eu vou me tornar alguém espiritual. Mas no contexto aqui, um ambiente espiritual é o que ensina a verdade do Evangelho. É bom lembrar que existem vários evangelhos por aí, tá? Eu estou me referindo ao Evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. O que tem lá de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento, que é inclusive o que eu ensino aqui nesse canal. Vale a pena você fazer uma maratona, separar de 20 a 30 minutos, escolhe um livro e estuda ele do início até o final. Você vai proporcionar na sua vida esse ambiente espiritual para que o Espírito Santo produza esse fruto em nossa vida. É por isso que tem cristãos que não conseguem viver uma vida espiritual, porque está cultivando a carne. Enche a mente de bobagem, enche a mente de carnalidade, enche a mente de um evangelho falso, mentiroso. Não é transformado pelo Espírito, ok? Então, o Espírito Santo de Deus produz em nós seu Espírito, mas nós precisamos proporcionar esse ambiente para que ele floresça, para que ele cresça e assim seja. Amém? Muito bem. O Espírito Santo na vida do cristão é um selo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios é o próximo livro, depois de Gálatas. Efésios 4, no versículo 30, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz bem assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando a gente for estudar a carta de Efésios, eu vou explicar isso com bastante detalhe. Mas para esse tema no momento, eu só quero que você preste atenção nisso. Olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo é uma marca de garantia. Até hoje o selo tem esse significado. Quando os reis mandavam uma carta para a cidade, para outro reino, tinha a carta, né? Tinha o pergaminho, tinha o pergaminho que ele era enrolado, e para prender que ele era enrolado, né, enrolo, pegava uma vela, pingava a vela e com o anel do rei colocava ali na vela, a vela ficava firme e prendia a carta junto com a marca do anel do rei. Isso é um selo. Ok? Ali era um selo mostrando que esse é uma carta do rei, pelo desenho do anel mostrava. Então, qual é o ponto? Essa carta ia ser endereçada em algum lugar e aquele selo comprovava a autoridade daquela carta. Aqui foi o rei fulano que mandou. Entende? Então, o selo, o Espírito Santo na vida do cristão é um selo nesse sentido. É Deus colocando sua marca em nós, para que no dia da redenção, no dia do juízo, em que muitos serão destruídos, o mal vai ser aniquilado, quando o anjo da justiça vier, que no caso é a ira de Deus, a justiça de Deus e tudo mais, quando esse juízo vier, os cristãos, que realmente são cristãos, eles estarão selados. Entende? Lembra quando o anjo destruidor passou lá na terra do Egito para matar o primogênito? Ele não entrou na casa que estava selada
com o sangue do Cordeiro, o Espírito Santo em nossa vida é isso, nos sela como uma garantia de que nós pertencemos a Deus, uma garantia de que somos justificados em Deus. Então, no dia do juízo, no dia da redenção, nós estaremos bem, porque estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Olha, Paulo fala isso também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Na descrição do vídeo eu vou deixar as passagens com pequena explicação, um esboço, caso você queira verificar e usar em uma pregação. Fique à vontade, viu? Nós somos templos do Espírito Santo. Olha que coisa. 1 Coríntios capítulo 6, voltando um pouco. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai falar do Espírito Santo também. E olha o que ele diz. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19. Ele fala bem assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus? Veja, o Espírito Santo foi dado por Deus, é um presente. E que vocês não são de si mesmos. Isso é muito interessante, né, gente? Quando a gente crê em Jesus, se arrepende dos pecados, entregamos nossa vida a Cristo por meio do batismo, né? Tudo isso é um processo de salvação. Nós estamos entregando nossa vida a Deus. Nós não nos pertencemos mais. Então, o que é que Deus faz? Limpa essa casa, limpa esse corpo, que Ele chama de templo, e coloca dentro de nós agora o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, como no mundo espiritual, Deus está dizendo, olha, essa vida é minha, essa vida me pertence. No mundo espiritual, Deus está dizendo isso para o cristão fiel. Esse é propriedade minha. Nada na sua vida é acaso. Nada na sua vida é acaso. Você está nas mãos de Deus, né? Eu ainda vou falar sobre isso com maiores detalhes, não dá para explicar bem nesse vídeo, né? Mas nada é acaso. Deus tem o controle de tudo. Às vezes, Deus permite algo desagradável acontecer na sua vida, porque Ele quer chamar a sua atenção, Ele quer lhe repreender, Ele quer lhe corrigir, ou Ele está te usando para glorificar o nome dEle, de alguma forma, tá? Até na dor, até no sofrimento, o cristão ele é fiel, Deus está presente na vida dele. Nada é por acaso. Nada é por acaso, ok? Porque somos propriedades de Deus. Por isso que a gente tem que desenvolver nossa intimidade com Deus, para a gente entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, como eu vou glorificar, servir a Deus nessa vida, nessa existência. A gente tem que crescer em santidade, espiritualidade, intimidade com Deus, para a gente conseguir perceber o chamado de Deus na nossa vida. Nesse canal você vai aprender isso. Por meio dessas aulas, pregações e mensagens que eu venho fazendo, você vai pegando, entendendo a ideia, ok? Então, aproveite os conteúdos, não deixa de assistir. Tudo bem, ó. Olha o versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por isso que é importante a gente ter cuidado com a roupa que a gente veste, com a aparência que a gente se apresenta no mundo. Temos que fugir da aparência do mal. Se parece uma coisa ruim, maléfica, então eu não quero. Porque eu quero que as pessoas se sintam à vontade comigo, eu quero que as pessoas queiram estar comigo. Por quê? Porque eu sou um instrumento de Deus para levar a palavra dele. Então eu tenho que ser acessível, agradável, adaptável, para poder alcançar almas. Porque eu não vou agradar a mim mesmo. Meu objetivo de vida é agradar a Deus para seus propósitos. E isso nos traz felicidade, isso nos traz prazer. Entende? Porque fomos feitos para isso. Experimente e você vai ver isso. Muito bem. Por último, o Espírito Santo é a expressão do amor de Deus por nós. Olha isso. Em Romanos capítulo 5, voltando um pouquinho. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
O Espírito Santo muitas vezes é mencionado como uma água, né? Batismo com o Espírito Santo, né? E o Espírito desceu sobre ele e foi derramado. O batismo e o Espírito Santo está muito ligado, e batismo tem a ver com água. Então, muitas vezes o Espírito Santo é uma referência à água, como por exemplo aqui, olha o que ele diz. E a espera, é importante, gente, olha, ler e entender é você perceber como o autor está usando algumas palavras, né? O Espírito Santo, por exemplo, tem momentos que ele é mencionado como veio sobre ele o Espírito e desceu sobre ele o Espírito, impôs as mãos e eles receberam o Espírito, entende? O que isso significa? Você tem que ler o texto no contexto e perceber como o autor está usando aquela palavra para saber o seu real significado. Senão, você vai pegar vários versículos que falam do Espírito Santo e criar uma doutrina que não é bíblica. Você está pegando termos bíblicos e ensinando uma coisa que a Bíblia realmente não ensina. Então, aqui, Paulo está usando o Espírito Santo de uma forma ilustrativa como água para dizer que Deus derramou seu amor em nós. Olha, e a esperança não nos decepciona, é o segundo ponto, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Como assim derramou seu amor em nossos corações? Aí ele explica, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o Espírito Santo que Deus nos concedeu é a expressão do amor de Deus por nós. Foi como uma água sendo derramada em nossa vida. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é um presente de Deus. O Espírito Santo produz seu fruto em nós. O Espírito Santo é um selo de garantia de que pertencemos a Deus. E o Espírito Santo é a expressão do amor de Deus derramada em nossa vida. Por isso, vamos nos encher da palavra, vamos proporcionar um ambiente espiritual. Não deixe de congregar. Vá para os eventos da igreja. Ore, louve, estude, compartilhe a sua fé, pregue, esteja sempre estudando a Bíblia com alguém, ou aprendendo ou ensinando, porque assim você vai criar um ambiente para que o Espírito Santo se fortaleça e Deus te use poderosamente. Essa aula ajudou? Se ajudou, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você aprendeu, o que você entendeu, ou o que você gostaria de ter mais esclarecimento. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.